Verificando a conexão, ao vivo, no Instagram, quinta-feira, 20h30. Vamos ver quem vai chegando aqui para nossa roda de conversa. A Fran já está entrando. Boa noite para quem vai chegando. Fran, já vou te incluir aqui, a gente já vai aguardando os nossos convidados. Seja bem-vinda ao nosso bate-papo. Vamos ver quem é que vai chegando. Que bom estar aqui. Bem-vinda, Fran. Oi! Bem-vinda. Vamos lá fazer o nosso bate-papo. Então O tá, pessoal vamos está lá. chegando. Ó, chegou o Marcelo. Feliciole, boa noite, Marcelo. Vamos lá. Eu acho que só silenciar aí, né, Fran? Não sei. Tá tudo certo? É contigo? Tá tudo bem? Comigo tá tudo certo. Não sei, Tudo como eu nunca bem? fiz por aqui, vocês vão ter que também me instruir, assim, o que que eu tenho, o que que eu preciso silenciar. Tá, eu te escuto bem. Acho que o Marcelo, quem está entrando, o Pablo também, podem confirmar para a gente como é que tá o som, se tá legal. E aí a gente vai começando. Yasmin tá chegando. Vamos lá. Então, gente, o que que nós estamos fazendo aqui? Bem-vinda à nossa roda de conversa. Eu estou aqui a partir de uma parceria com o Instituto de Coaching Avançado, que é a nossa escola, né, Fran? A Sim. nossa escola de coaching, que é dirigida pela Deise Nara Bierende, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente também ao vivo. Obrigada, Pablo. Que bom que o som tá legal. Então, nós estamos aqui para conversar um pouco sobre coaching, sobre mentalidade empreendedora, né, que é uma coisa que a gente entendeu que seria interessante a gente trazer, né, a partir da tua experiência. É um prazer estar aqui e é uma honra poder estar conduzindo esse trabalho. Ele já está na sua sexta rodada, né? Essa já é a nossa sexta noite aqui, presentes online. E eu quero aqui começar, antes da gente conversar, Fran, começar Claro. agradecendo por essa maravilha que é essa internet, essas tecnologias que permitem que a gente esteja próximo, ainda que não fisicamente, mas a gente pode estabelecer uma conversa, a gente pode estabelecer uma relação. Nós podemos sim usar essas ferramentas a nosso favor de uma maneira positiva. E imagina só esse momento que a gente está vivendo, se nós não tivéssemos essa ferramenta incrível. Então eu quero começar agradecendo por isso e agradecendo a Deise por topar essa ideia, agradecer a vocês que estão topando vir conversar, porque eu acredito que boas conversas são aquelas que a gente pensa para frente, são aquelas que nos impulsionam, são aquelas que a gente sai assim energizado. Então eu começo assim a fala, porque a Fran, agora eu vou passar a palavra para ti, Fran, tu é uma pessoa que antes mesmo de fazer a formação já tinha esse perfil, assim, de ser uma menina para Frentex. Acho que eu te via um pouco assim, quando eu te conheci no comecinho da formação. E eu queria que tu começasse contando um pouquinho, assim, né? Especialmente da Fran, a gente sempre começa contando do contexto Uhum. lá antes de fazer o curso de coaching, começo de caminhada. Então, seja bem-vinda, te passo a palavra. Tá bom. Então tá, Prazer também tá agradeço, chegando. né, pela oportunidade e também por todo mundo que tá conseguindo participar, ou para quem vai acompanhar aí depois, né? A gente até conversou um pouquinho antes aí sobre tudo que estava acontecendo, mas eu acho que é importante, né, até por conta dessa própria visão empreendedora hoje no Brasil, que muitos têm falado sobre pequenos empreendedores, né, e toda essa movimentação, uma rede de apoio. Então, achei bem importante também, né, da gente estar conversando sobre isso. Deu uma coincidência, né, muito grande, porque a gente conversou antes de tudo isso, né. Mas trazendo um pouquinho, assim, sobre a questão do meu processo ali na formação, eu, na verdade, acho que eu já estava um pouco mais para Frentex quando a gente se conheceu na formação de coaching, porque eu passei por um processo de coaching antes. Então, eu fiz um processo onde me permitiu, assim, entender algumas coisas que para mim não eram tão claras, né? E eu acho que a partir dali
todo o meu direcionamento, assim, de carreira veio muito, assim, eu me direcionei mais para a parte de treinamento também. Eu acabei descobrindo algumas coisas que eu nem sabia que eu gostaria de fazer. Então, eu acho que veio muito do meu processo. Na formação, eu realmente sou muito curiosa e eu fui mais, assim, como uma investigadora, né? Hoje eu vejo, assim, que talvez até eu pudesse, naquela época, ter até me permitido mais, assim, mas eu fui com um olhar, assim, muito maior de aprofundamento, assim, né? De entender quais eram os mistérios, por que que aquilo tinha feito algumas mudanças, assim, na minha forma de pensar, né? E aí, ali eu já estava um pouco mais otimista, assim, também, né, com relação ao futuro de carreira, né? Então, eu atrelaria bastante, tá, essas mudanças ali da formação, né? Claro que depois da formação eu tive muitas mudanças além, né, com relação à minha estruturação de carreira, porque daí eu acabei encontrando na própria profissão de coaching outras oportunidades. Então, eu acho que muita coisa mudou, assim, a partir dali. E é uma jornada, considero assim que é uma jornada particularmente assim eu me sinto muito honrada, assim, muito feliz de conhecer um pouquinho mais de perto assim o teu caminhar, né? E eu me lembro assim de ti naquela ocasião da formação cheia de novos insights, cheia de novas possibilidades, e ao mesmo tempo se dando conta de tanta crença que estava te limitando. E depois a gente teve a oportunidade de caminhar um pouquinho juntas, assim, depois da formação. E todo o teu processo de mudança, né, de carreira, eu não sei, as pessoas que estão aqui, quem conhece a Fran há mais tempo, assim, nossa, tu é uma pessoa, é interessante tu trazer esse tema que tu trouxe do Mindset Empreendedor, porque é muito a tua característica, assim, do que eu percebo de ti, né, e eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, como que tu percebe que o coaching, enquanto ferramenta, assim, enquanto metodologia, né, ele se relaciona com essa mentalidade, assim, o quanto tu percebe que isso te potencializou enquanto empreendedora, que é uma característica forte em ti já, né? Não sei se tu quer falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, assim, até a formação, eu te confesso que eu nunca tinha pensado em carreira empreendedora. Nunca foi uma opção, de vida, né, para mim. E logo que eu entrei na faculdade, sim, eu até pensei, assim, em empreender. Eu tinha, um sonho, assim, aquela coisa, assim, muito distante. Aí, logo depois que eu passei, muito rapidamente, eu já estava inserida antes da faculdade mesmo na área de RH. Então, quando eu entrei numa grande empresa, que é a empresa onde eu fiquei por mais tempo, eu fiquei muito grande, muito forte, assim, com um desejo de projeção de carreira organizacional dentro de uma empresa, assim, né? E realmente, eu tive um crescimento de estagiário para assistente, para analista. Eu segui um cronograma, né, de crescimento dentro daquela mesma organização. Então, para mim, até 2016, nunca passou pela minha cabeça a carreira empreendedora, né? E quando eu fui demitida, foi numa crise lá em 2016, e aí todo mundo vai lembrar que 2015 e 2016 foram anos bem difíceis. A minha gerente já dava alguns alertas, assim, mas a gente também era muito otimista nesse sentido, porque nunca tinha sido mexido em time de RH. E quando isso aconteceu, eu realmente... eu estava já num processo de transformação interna, ainda não tinha feito processo de coaching, mas quando aquilo aconteceu, na época até a Tamara me recomendou uma aluna, que foi aluna do ICA, e aí a gente iniciou o processo, que até foi a Fernanda na época, e aí ali que eu comecei a ver questões que talvez não estavam sendo olhadas antes, assim, né? Então, eu realmente até ali não tinha nenhuma meta empreendedora. E aí, depois da formação, eu comecei a ver que tinham coisas que eu fazia e que eu não cobrava. E que eu fazia muito bem para o nível de conhecimento que eu alcançava. E aí, ali que eu comecei a dar passinhos, né? Que daí é quando a gente começa a ter aquela dosinha, né? De cobrar. Mas fazer de graça. Daí tu começa cobrando R$ 50, R$ 100 para fazer uma coisa. Então, ali eu comecei a criar um mindset que eu disse assim, que eu falei para ti, que eu achei importante a gente falar, que era empreendedor. É o que eu faço de melhor. E eu comecei a me dar conta que poderia ser uma forma de renda naquele momento de dificuldade também.
E aí acabou que foi muita coincidência, porque eu comecei a meio que anunciar isso no meu perfil. Coincidência. Uma Coincidência. coincidência, né? Comecei a anunciar aquilo no meu perfil do LinkedIn. E uma pessoa de uma empresa que fazia isso me localizou e aí me ofertou uma posição de consultor, porque eu estava concluindo a formação. E aí eu comecei a desenvolver mais esse outro lado, assim, de consultoria individual, né, com carreira. E depois eu comecei, porque quando eu fui para a formação, eu nem fui pensando em virar coach, né? Eu fui em conhecer mesmo, assim. E eu passei por vários processos antes, até na época eu não iria fazer a formação, aí no dia acabou que eu fui fazer a formação, aquela coisa que acontece assim, que te balança, né, um pouco. E no fim acabou assim que foi muito positivo. E eu sempre digo assim que não só pela questão de ter sido coach, de atender pessoas com coach, não só por isso, mas eu acho que pela virada de chave que eu consegui dar. Porque eu acho que eu nunca teria lidado, sabe, tão bem com as adversidades que apareceram a partir dali, se eu não tivesse entendido que eu tinha vários caminhos. Naquela época, eu acreditava que o meu caminho era entrar numa empresa e fazer isso, ponto, né? E que eu não tinha outras opções. E hoje, como empreendedora, dentro da minha empresa, né, dentro do time que a gente construiu, a gente sabe que a gente, principalmente no primeiro ano, né, que foi daí o ano passado, a gente sabia que a gente tinha várias opções, várias formas de atuação dentro das habilidades do time, né? Dentro do skill ali de cada uma. Então, isso, assim, me permitiu bastante essa compreensão, assim, sabe? Eu acho que, realmente, depois ali eu fiz uma virada de chave, que eu digo que foi de 2016, né? Quando eu fiz a formação, pra cá. E até antes eu estava conversando com uma pessoa e eu disse, assim, acho que de 2016 para cá, realmente, minha vida fez muitas mudanças, né? E para quem me conhece, principalmente, porque tu já me conheceu num momento inicial de mudança, mas quem trabalhou comigo há 5 anos ou há mais tempo atrás, realmente, assim, quando eles me encontram, eles... ou depois que fazem, por exemplo, a formação. Eu tenho uma amigona minha, a Adri, ela fez formação e no dia que ela estava fazendo, ela me mandou mensagem. E agora eu entendi algumas coisas que tu me falava, agora fez sentido, né? Então, tipo, é como se virasse uma chave na pessoa e ela passasse a entender o que a outra pessoa está falando, sabe? Então, foi muito legal, assim, até quando ela me mandou, assim, eu tava até viajando, eu disse, nossa, eu fico muito feliz por ti, porque é um processo de mudança para todo mundo, né? Então, eu acho que não só para quem vira empreendedor, né? Porque daí cada um vai seguir o seu caminho, o que acha que é melhor para si, mas para mim fez muita diferença, assim, para enxergar as oportunidades. Semana passada a gente falava aqui, eu estava recebendo a Andrea, que também fez a formação pelo Instituto de Coaching, né? E ela estava contando, o tema dela era um universo de possibilidades. Eu acredito que esse título caberia para ti também, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, acho que é legal contar aqui para as pessoas também, essa coisa da gente começar a perceber os potenciais que a gente tem. Porque hoje tu tem a Fio, né, em parceria com mais outros profissionais, né? Tu não trabalha sozinha na Fio, mas tu Não. também atua com atendimentos particulares, né, como terapeuta integral. Então, assim, tem mais ferramentas na tua caixinha a partir desse movimento de fazer a formação, de fazer um processo de coaching, fazer a formação, né? Então, Sim. se quiser contar um pouco mais, também conta, porque é tão interessante assim, e eu fico aqui imaginando como é que tu dá conta de tanta coisa também, né? E o que tu acredita que faz tu dar conta? Então. Bom, na verdade, assim, dentro da própria Fio, a gente criou uma diversidade hoje de atuação, né? E agora a gente está também no momento de reestruturação, onde a gente está segmentando o negócio também para atender outros nichos. Ou seja, eu estou me direcionando para uma outra área de negócio também, mais orientada à tecnologia. Até a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Hoje também eu faço os atendimentos individuais, então, tanto de coaching quanto na parte mais terapêutica também. Mas esse, digamos que é um nicho ainda que eu comecei a atuar assim mais oficialmente, digamos assim, no final do ano passado, com alguns atendimentos que eu acabo reservando mais assim, alguma agenda noturna ou sábados de manhã, que então eu organizei dessa forma, né?
E também sou responsável pela parte mais de lançamento de produtos ou projetos, mas sempre os meus produtos ou projetos são sempre muito orientados a essa questão do empoderamento ali do profissional. Então eu tenho o a Paula colocou ali, ó, que eu não descanso. Essa é uma dificuldade. Então, esse tem uma questão, que é uma oportunidade aí para mim também, que é conseguir realmente desacelerar um pouco, porque eu acabo realmente me envolvendo em muitas coisas e aí, né, é necessário realmente parar, descansar, a gente sabe que são momentos necessários, né? E até tava me chamando a atenção, assim, porque muitas pessoas estão falando, assim, da questão do home office, das paralisações, de tudo o que está acontecendo, né? E pra gente não é, né, um cenário ainda. Então eu continuo correndo, assim, né? Correndo com as demandas que a gente tem, com as possibilidades, e também correndo para que a gente consiga atender demandas, né, que venham a surgir como retorno disso, né? Porque a gente também se preocupa muito com as pessoas, com o candidato, que é o nosso cliente. E hoje, Sim. mesmo trabalhando ali com seleção, a minha ideia, o meu foco, né, o meu objetivo é que a gente sempre consiga manter uma conduta humanizada e que dentro da nossa atuação a gente também consiga manter um padrão ali de abordagem que estimule também o candidato a pensar sobre possibilidades, sobre carreira, sobre onde ele quer estar, sobre o que ele faz de melhor. Então eu adoro quando eu faço uma entrevista e eu pergunto para a pessoa, ela diz, não sei te responder. Então pensa, né? A gente tem Ele tempo, vem fazer né? uma entrevista de emprego e ganha uma sessão de coaching. É praticamente isso, assim, tanto que agora a gente está numa leva de coleta de depoimentos e é muito legal, assim, o que os profissionais eles trazem sobre uma conversa, que é uma entrevista, na verdade, né? E hoje em tecnologia a gente fala bastante das pessoas estarem orientadas muito para a máquina e tal. E quando eu ingressei nesse mercado, eu vi que não. São profissionais que trabalham muito orientado por propósito, ou seja, eles só vão desenvolver um sistema que faça sentido para as pessoas. Eles querem que faça muito sentido para o usuário. Então, eles têm uma visão humanizada, empática, mas muitas vezes são considerados analíticos, isolados. Então, é muito Sim. interessante quando tu ouve isso da pessoa, assim, né? Eu quero algo que faça sentido, eu gosto de trabalhar com isso, eu gosto de ver o brilho no olho da pessoa quando ela tá. Pensar nisso, né, motiva esse profissional hoje. Então, essa é uma questão, assim, que também eu tenho procurado aplicar as minhas habilidades numa atividade que antes eu não aplicava, né? Que era dentro da seleção. Então, isso também foi uma questão aqui que para mim foi bem importante, né? E que a gente acabou desenvolvendo. E também o próprio compartilhamento, sabe? De conhecimento. A partir da formação, eu passei a fazer mais isso. Antes eu tinha conhecimentos que eu tinha e que eu não compartilhava. Por exemplo, a questão de carreira. Hoje a gente lançou alguns produtos digitais para formatação de currículo, LinkedIn. Eram conhecimentos que ficavam muito aqui, né, na minha cabeça. E hoje, por exemplo, um livro que eu leio, qualquer coisa que eu faça, assim, eu aprendi a encontrar formas também de compartilhar isso através de um sentido. Que daí vem o outro lado ali também, que é a parte mais de desenvolvimento das pessoas. Então, hoje, né, o workshop de seleção de TI, então tudo que eu tenho de conhecimento, eu não tenho problema em reter, sabe? Eu não fico com medo se as pessoas talvez vão se tornar melhores do que eu. E se tornarem, eu fico muito feliz. Tanto que teve pessoas que a gente fez processo de coaching e acabaram seguindo um caminho, assim, muito similar. Até tem a Vivi, que ela é de Passo Fundo, e ela faz hoje um trabalho fantástico. Ela vai ter uma oficina dela no ESAR, então ela foi aprovadíssima lá também. E eu sou muito orgulhosa dela, né? Porque ela fez o processo comigo logo que eu comecei. E hoje, assim, é um avião, entendeu? Então, para mim, eu fiquei muito feliz, sabe? De saber que ela foi aprovada e que vai estar lá e que vai estar performando. Então, isso para mim, sabe, é gratificante. E eu vejo que as pessoas, às vezes, têm um medo, um receio que isso possa gerar uma competição. Então, eu acho que essa também é um modelo, assim, que eu mudei bastante da formação para cá. E antes eu acho que eu era mais, assim, escassa. Eu ficava com medos, sabe? Um medo de alguma coisa que pudesse afetar o meu trabalho, ou uma imagem externa. Eu acho que eu não tinha tanta clareza sobre mim.
e isso me afetava bastante, sabe? E hoje eu vejo que, como de novo, virou, claro, que são processos, né, Ana? Não foi assim, ah, a só fez a Sim. formação e saiu pronta. Não, né? Eu sempre faço investimentos ali contínuos no meu autodesenvolvimento, para que eu consiga estar melhorando a cada dia, né? Então, eu acho que foi também um processo que eu acabei fazendo, mas que me despertou depois ali da formação. Eu acho que a Daisy também deixava isso muito claro, assim, quando ela falava, né? Ah, muitas vezes tu escolhe investir numa bolsa, né? Num calçado, e tu nem percebe que às vezes é o mesmo valor da parcela do investimento num curso ou algo que tu queira fazer. E realmente, assim, eram questões que realmente eu nunca tinha. E foi muito engraçado, porque antes eu tinha uma orientação, assim, muito forte para investimentos de roupa, sei lá, muitos investimentos estéticos. Agora eu tô até me devendo, daí eu tô ao contrário. Eu tenho que achar um equilíbrio. Então eu acabava investindo muito no quando eu compro livros, muitos livros, às vezes não leio tudo, não tem como ler tudo ao mesmo tempo. Mas ali também Sim. fez virar uma chave, assim, tipo, bah, quanto eu poderia estar investindo em uma coisa que nem é um valor tão elevado. E hoje a gente tem conhecimento à disposição, até às vezes de forma gratuita, né? Muito conteúdo bom e gratuito, e que a gente não faz, né? Então eu realmente fiz muitas reflexões também a partir da formação. E também a gente foi desenhando, assim, se tu for entrar no nosso site hoje, assim, quando eu desenhei, tipo, valores, propósito, missão. Então, eu fui, sabe, muito pensando no meu processo de autoconhecimento para desenhar uma estrutura e para encontrar pessoas que combinassem com essa estrutura, sabe? Então, hoje, Sim. pra gente, o valor é uma questão muito importante, né, de composição. Não só de pessoas que trabalham conosco, né? Mas também de pessoas, de cliente, né? De empresas que a gente atrai, de pessoas, porque senão realmente gera um desconforto hoje no grupo, Sim. porque a gente criou essa meta, né? Uhum. Não, é interessante tu estava falando e eu estava me lembrando assim também essa coisa do mindset, né, da gente adotar uma mentalidade de abundância, né? Até o Celso estava interagindo aqui, a Uhum, Deise também falando que o Celso falou compartilhar conhecimento também né, faz parte de ser abundante, né, e faz. formar outros coaches, né. Eu sou uma pessoa que muitas vezes me questionaram quando eu divulgo a formação, por exemplo, do ICA. Já recebi muitos questionamentos assim de pessoas diferentes dizendo assim: como assim? Ana, tu tá divulgando a formação em coaching, mas tu é coach, daí tu vai ter mais concorrência. Como assim, gente? Eu não consigo atender todo mundo, né? E eu acredito que Sim, cada vez mais é uma profissão que profissionais sérios vão ser muito demandados, né? Eu vejo agora, por exemplo, esse momento que a gente está vivendo é mais um momento desafiador, um momento bastante desafiador. Mas eu noto assim como eu notei numa outra live que eu fiz aqui com o Celso, que a conexão caiu inúmeras vezes e eu mantive, né, enfim, emocionalmente me mantive ali, beleza, para poder dar conta, né, do que estava acontecendo. Também situações como essa, muito maiores, né, muito mais desafiadoras, eu noto assim como a gente consegue trazer um pensamento assim para tá, ok, beleza, mas o que que eu consigo fazer? Tá, eu não posso sair de casa. Tá, eu tenho que tomar as devidas providências de me cuidar, de manter a higiene, etc, né? Ok, tá. E uhum, aí agora, o que que eu preciso fazer? Como que eu vou trabalhar agora? Ah, é home office? Tá, eu já atendia também, assim como tu já atendia online antes. Mas assim, o que mais é possível? Né? O que que a gente pode fazer? Como que a gente pode contribuir? E aí eu tô assim, maravilhada. Eu comecei aqui a live agradecendo, hoje fiz questão de começar agradecendo por essa possibilidade incrível da gente estar aqui hoje ao vivo. Tem mais gente chegando aí, Fernando. Eu tô com sem óculos, então eu tô com dificuldade de ler. Duarte Gonçalves, isso? E então o que acontece? Até perdi o que eu ia falar agora. Eu queria dizer que eu estou maravilhada com tudo que eu estou percebendo assim de ganhos nesse momento que a gente está vivendo. Assim. Então, hoje me incluíram num grupo de Facebook que é só para compartilhar oportunidades. Então, tem lá cursos gratuitos para fazer. Então, já que a gente está em casa, né? uhum. Mensagens
de operadoras que estão liberando serviços que seriam pagos, pessoas que estão ajudando com buscar remédio para pessoas idosas ou buscar alimento para pessoas idosas que não podem sair de casa. Então, assim, como é legal ver iniciativas, né? E aí hoje eu meditei, né, bastante hoje, não tive que atender os detalhes, então eu tirei um tempo para mim, assim. E eu estou muito fazendo a pergunta, assim, como eu posso ajudar? Né? Como posso, o que eu posso fazer? O que está ao meu alcance fazer? Eu não sou enfermeira, eu não sou médica, eu não tenho vamos pensar assim, um canal de abrangência, como por exemplo a Tata Werneck, né, que tem milhões de seguidores e que pode falar o que ela quiser lá, que muita gente vai ouvir. Ela está lá colocando informações úteis, conteúdos confiáveis. Então, é isso, sabe? A mentalidade, essa mentalidade de fazer, de realizar algo. Né? E é uma coisa que eu vejo que tu tem muito. Como é que tu vê isso tudo para Tu sabe que eu acho principais que ganhos de trabalhar, né, de se apropriar dessa ferramenta que é o coaching? Então, eu acho que tem um fator, assim, até pegando como exemplo o momento que a gente está vivendo, assim, né? E até foi uma questão que quando eu fiz uma live com a professora Alessandra, que trabalha com inteligência emocional, e aí eu estava lendo o livro Cérebro de Buda, na época. E aí ele fala muito sobre as questões do nosso cérebro acionar alarmes de sobrevivência, porque nós somos primitivos, né? Então a gente, né, aciona a fuga, o medo. Então a gente, que nem agora, supermercados, vamos lá. A questão das pessoas terem comprado comida em excesso, sem pensar que tem pessoas que financeiramente não estavam preparadas para estocar dinheiro, né, para comprar comida. Então a gente teve uma ação, e aí não julgando, egoísta. Mas isso é por conta de algum gatilho do nosso cérebro, né? Que a gente tem uma percepção assim. Tem pessoas que são mais assim, né? Então elas têm isso da sobrevivência o tempo todo. Então, quando surge uma notícia na empresa que vai ter mudança, essa pessoa já acha que é uma demissão, não pode ser uma mudança boa, né? E quando houve uma notícia, né, que alguma coisa aconteceu, fica ali, né, naquela tensão. Então a gente também tá, obviamente, né, a gente tá passando por um movimento preocupante, sim, mas eu acho que a gente também precisa manter o autocontrole aí das nossas emoções. E aí, vindo de encontro a essa questão que tu trouxe, eu até na época questionei para ela, eu disse assim, olha, eu tenho uma visão normalmente muito otimista das coisas. E que às vezes pode me tornar uma pessoa um pouco sem noção, né? Porque aí tu tá achando que tá tudo bem e não tá tudo bem. Então, por exemplo, tá vindo no carro, eu vou atravessar porque eu acho que vai dar tempo, né? E aí ela disse que não, que aí tem uma explicação, né, considerando a psicologia positiva, que são tendências maiores ao otimismo, né, que as pessoas tendem a ser mais otimistas. Digamos que tu entra num grupo assim, e eu acho que isso não é uma coisa que tu já tem, eu acho que tu desenvolve. Então eu vejo que essa questão assim eu desenvolvi bastante, porque eu era muito pessimista com relação às coisas, assim, eu tinha uma visão de sobrevivência assim muito grande. Então, eu era essa pessoa que achava que ia ser demitida, N coisas assim, eu fazia parte do grupo, sabe? Só que aí eu acho que vamos pensar no coletivo. A gente tem que começar a trabalhar também o nosso mindset, o nosso cérebro, para pensar que as coisas acontecem baseado também no que a gente pensa. Eu penso muito isso, assim. E eu vejo que na medida que eu mudei um pouco a minha forma de pensar, eu comecei a colher resultados melhores. Então, eu comecei a vivenciar coisas boas. Por exemplo, como eu citei, a gente está num momento bem crítico e eu te disse, eu não percebo isso porque eu abri 3 clientes novos nesse período, sabe? Então, para mim, é um pouco conflitante com a situação atual, tá? Para mim, hoje, a semana que vem pode estar diferente. Mas eu também não estou vibrando numa questão assim de que o nosso país vai quebrar, de que as empresas vão quebrar, de que não vai ter oportunidade, de que todo mundo vai ficar desempregado. Não, eu estou pensando que é uma medida necessária para este momento e que, como tu disse, todas as empresas estão apoiando isso, a operadora da internet, a que disponibiliza curso, sei lá, vários profissionais também estão disponibilizando descontos em serviços. Então, a gente também muitas pessoas estão encontrando formas de fazer a economia girar.
tá? E aí eu acho que a gente também precisa fazer parte disso, pensando em formas de impulsionar um movimento positivo, né? E aí, se tu não pode, hoje eu tava pensando, se tu não pode ajudar, sei lá, né, com algum serviço, faz uma oração, sabe? Pensa positivamente, tu já tá contribuindo, né? Tu pensar que as coisas vão melhorar, tu pensar que os casos vão diminuir, que isso vai parar de se disseminar assim no nosso país, eu acho uma contribuição. Vamos ver, a Fran tá entrando. Vamos Ai, lá, Fran. voltou. Voltou. Ficou mudo de repente, a conexão Ficou ficou. mudo. Uhum. Não sei. Estamos todos. Não sei o que Tá. aconteceu. Vamos só deixar o pessoal confirmar se te escutam. Estão escutando a Fran? Fala aí, Fran. Ela tava muda. Todo mundo diz Acho ali, que a Fran não. tu estava falando e eu estava me lembrando para a gente ir voltando. Agora sim. Obrigada, Jackson. Isso. Eu estava falando, eu estava me lembrando de uma perspectiva que eu adoro, assim, e que eu vivo compartilhando com os meus clientes, que é assim, ó. Quando a gente fala do medo e da fé, né? O que que é o medo e o que que é fé? Nas duas situações, a gente está lidando com algo, vamos pensar assim, eu sinto medo de que a gente fique muito tempo nisso, né? Ai, meu Deus, a gente ficar muito tempo nisso. Ou eu penso assim, não, vamos pensar que vai ser um período para a gente melhorar, para a gente cuidar das nossas relações, para a gente ajeitar a casa, para a gente fazer aquilo que a gente vinha adiando, né? Então, assim, aqui eu tô com fé. E aqui eu tô com medo, né? Então, assim, primeiro, o que que me favorece mais? O que que me favorece o meu bem-estar, a minha saúde emocional? O que que me favorece mais? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, e um comentário que eu quero fazer sobre essas duas perspectivas é que nos dois casos eu estou lidando com algo que ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu que esse período foi positivo. Ainda não aconteceu que esse período foi negativo, foi ruim, foi terrível. Isso não aconteceu. Nos dois casos, eu estou falando de algo que são possibilidades. Então, qual é a possibilidade que eu posso acreditar que pode me favorecer, né? Que pode nos fazer sair do lugar de vibrar no medo, sair do lugar de insegurança, né? O que que é possível agora? Até ontem eu publiquei, o que que é possível agora? Pode ser que agora, a Deise está escrevendo, nossas escolhas, muito importante. Pois então, às vezes pode ser que agora não seja fazer nada, seja só ficar em casa, cuidando das crianças, tem filho, ou botando as coisas em dia, trabalhando de casa, né? O que que tem para agora? Né? Se a gente volta para agora, nesse momento não tem problema nenhum na minha vida. Eu estou aqui conversando contigo, olha que maravilhoso. Estou aqui conversando contigo ao vivo, tem pessoas incríveis aqui acompanhando, tem as que vão vir depois, né, assistir a gravação. Enfim, agora nesse momento, tá tudo certo. Meus golfinhos estão aqui atrás, lembrando a gente de sincronicidade. Eu adoro esse quadro aqui, cor ele aqui atrás. Então, nesse momento presente, tem a gente aqui podendo falar de coisas que acrescentam nas nossas vidas. É sempre um prazer falar contigo, Fran. E eu não sei o que mais, assim, tu estava falando antes, a conexão caiu e aí tu voltou. O que que tu sente que é importante trazer nessa noite? Olha, não me lembro. Quando começou a ficar muda ali, eu já pensei, meu Deus, agora? Como é que eu vou. Como é que eu vou avisar que eu tô muda? Mas eu acho que é importante, assim, de novo, assim, acho que reforçar essa questão do pensamento, né? Do pensamento positivo. Muitas pessoas ficam se questionando, né? O que poderiam fazer ou o que pode acontecer, né? E eu acho que muitas vezes, quando fala de ansiedade, é excesso futuro, né? A gente fica pensando em tudo que pode acontecer e muitas vezes a gente cocria aquilo pelo medo, né? A gente vibra no medo. Então, acho que a minha recomendação, assim, seria para... De novo, e a gente vai seguindo. Vamos lá. Vamos lá. Fran, fala aí. Voltei? Voltou. Voltou, gente? Confirma aí, Deise, para nós. Ah,
Tinha uma coisa que tu ia contar. Tava falando do pensamento positivo e tu ia contar e ficou mudo. Cortou ali já. Cortou Tava ali. contando de uma coisa que eu gosto muito, que eu aprendi no pós-MBA lá de inteligência emocional, que a gente passa por 4 estágios. Então, nosso primeiro estágio é o incompetente inconsciente, ou seja, a gente faz coisas que não são relativamente legais, né? Dentro do que a gente gostaria mesmo de fazer e a gente não se dá conta. Depois a gente vai para um nível diferente, que a gente se torna um incompetente, mas consciente. Não, realmente eu tô falhando, né? Eu tô pensando negativo, eu tô vibrando na escassez, a gente começa a se dar conta dessas coisas. Aí o nosso terceiro nível é quando a gente entra num processo que eu posso dizer aqui, ó, no incompetente consciente, é quando a gente achando que a gente precisa de ajuda, sabe? Vou procurar um coach, vou fazer um processo, tenho que melhorar. E dentro do processo de coaching, a gente entra naquele nível de competente consciente, ou seja, nós programamos as nossas ações. Ou seja, eu vou, falei algo errado agora, não, cancela, não era o que eu queria falar. Recapitulando, então, e aí a gente começa a tomar ações diferentes, mas tudo programado, sim, o nosso cérebro, o caminho que gostaria que ele seguisse. E aí o nosso nível master ali é quando a gente se torna competente, consciente, que daí é quando faz o que tu gostaria sem perceber, tá? Então, o que eu diria, né, para quem tá de casa? Eu acho que a gente precisa percorrer esse caminho, sabe? De começar, se eu me sinto, digamos assim, que eu não consigo vibrar, eu não consigo pensar dessa forma, começa a programar as suas ações, né? Começa a fazer um exercício diário e uma vez tu vai pensar isso, tu vai mentalizar isso, ou uma ação, ou qualquer comportamento novo que tu queira desenvolver. Então, eu acho que nesse sentido, assim, eu adoro, né, essa teoria, porque até eu me vejo andando nela, assim, né? Porque a gente passa por esse momento e o coaching também me ajudou muito no sentido de ali onde eu tava meu incompetente consciente, né? Não, realmente, né, não sou boa nisso, preciso melhorar. E aí eu comecei a fazer vários processos, a gente também fez algumas sessões, né, Ana, depois da minha formação, e eu nunca me esqueço, assim, que a gente fez uma lista de conquistas que eu tinha, e eu nunca me esqueço, assim, que tu me perguntou, mas e o que deu errado? Por que tu tá falando isso? O que deu errado? E eu fiquei pensando, meu Deus, que vergonha alheia, né, minha, na frente, hein? Na frente dessa pessoa que eu mal conheço. Hein? Então, ali, digamos, incompetente, consciente, entendeu? Percebo que reclamo, mas não tenho tanto por que reclamar, né? Eu tenho um motivo para reclamar. Então, são fichas que vão caindo e a gente vai tendo a oportunidade de desenvolver. Então, eu acho que as pessoas também deveriam, sabe, fazer isso no dia a dia. A gente também deveria estar mais aberto a receber feedback, né, de outras pessoas nesse sentido, ou de permitir que as nossas fichas elas caiam também, né, no dia a dia. E vai cair minha conexão, será? Travou minha E o imagem. som novamente. Agora o som travou. Pois então, ó, agora ficou mudo de novo. Te derrubei para tu voltar de novo e fazer um tchau aí. Eu acho que a gente pode ir finalizando. Acho que tu trouxe bastante coisa interessante. Depois eu quero até ver de novo essa live para poder assim absorver mais. Não, eu acho que te escuta. quando trava, logo cai mesmo ali. Vocês me ouvem? Escuto, eu te escuto agora. Antes estava trancando e ninguém te escutava. Agora pode finalizar. Eu acho que tu pode falar. Vai falando que daqui a pouco alguém já responde aqui. Fala aí. Eu acho que tu tava, não sei, acho que eu tinha concluído e talvez depois para mim ficou aparecendo tu falando. Então eu não, já nem sei mais onde eu parei. Quando cai, eles quebram a minha linha ali de raciocínio. Mas a minha sugestão era aquela, assim, mais no sentido da gente se oportunizar, né? Fazer isso, assim, diariamente. Principalmente nesse momento, né? Porque eu acho que hoje, quando tu me falou de tarde, conversou, caiu uma ficha minha, assim. Eu tô desde terça ou quarta-feira
ou segunda, não lembro, desde que começou esses movimentos, assim, eu tava com muito sono, muito sono, muito sono. Ontem ainda eu tive atendimento e eu tava assim, eu tô tomando muito café. E aí eu percebi que não era, tipo, porque eu realmente, eu tô fazendo a minha rotina normal e eu começo a entrar num desgaste entre quinta e sexta, e ontem era quarta. E realmente a densidade, eu acho que dos pensamentos e do que nós estamos, né, vivendo nesse momento que também afeta todos, né? Então eu acho que se todo mundo fizesse um pouquinho ali a sua parte nesse sentido de, né, pensar numa vibe diferente, num pensamento diferente, eu acho que a gente consegue, né, mudar a história, sabe? Eu acho que aí pode ser uma versão muito otimista, né, e muito romântica lá do meu pensamento, mas eu acho que a gente tem sim essa capacidade e a gente tem visto aí diversas ações nesse sentido de não acontecer o que muitos têm falado que pode acontecer. Então, essa seria a minha sugestão, assim, pela nossa conversa. E, de novo, o mindset empreendedor não é só para quem está numa empresa, né? O empreendedor é a gente ter senso de dono, é a gente ter sentimento, é a gente ter a vontade de fazer, independente do cenário que a gente está. Então, por exemplo, a gente está de home office, mostrar várias cenas assim das pessoas indo em shopping, as pessoas indo à praia. Não é a proposta, né? O home office não quer dizer que a empresa parou de trabalhar. Não, a tua empresa ela está tomando uma medida necessária. Mas tu pode continuar dando o teu 100% da tua casa, sabe? E não ir passear no shopping, que é contra todo o movimento que está sendo feito. De tudo, assim, nesse momento. E a gente precisa desenvolver esse mindset empreendedor, não só para o negócio onde a gente está, mas para a nossa carreira, assim, né? Eu também sou o que eu vivo, né? Eu acho que eu tenho que aplicar isso no meu dia a dia. Acho que é Isso isso. aí. Obrigada pela tua participação, pela tua doação, assim, é uma pessoa que ajuda muito as pessoas, né, que sempre tem essa mentalidade de contribuir, né, que é uma das coisas que a gente absorve aí nesse universo de se conhecer, quando a gente se conhece, se desenvolve daquelas coisas que já passaram, que já, né, que travam a vida da gente, a gente consegue olhar para frente e observar o que que é possível fazer, quem está precisando de alguma coisa, né? Tu tem muito isso, essa coisa de doação. A Fran também, para quem não sabe, lidera lá a corrente, né? Corrente do Bem, que é Sim. um grupo de WhatsApp, um grupo de WhatsApp, LinkedIn, né? Tem várias frentes aí de pessoas da área de RH. Então, nossa, é um grupo muito bacana que contribui muito. Não sei se alguém aqui que está assistindo faz parte. Eu usufruo muito das dicas, das coisas que rolam ali. Então, muito legal. E te agradeço, então, pela tua participação. E quero dizer assim para as pessoas que estão aqui ao vivo e quem está assistindo essa gravação que não existe, não, a gente não está trazendo um pensamento de apenas de ser positivo também. Não é só isso. A gente está falando aqui de ter atitude, né? De senso de contribuição mesmo. E eu queria falar uma coisa e me fugiu agora o que eu ia falar no final. Eu acho que tem a ver com essa coisa de da gente prestar mais atenção nas nossas escolhas e respirar mais, principalmente respirar mais, observar mais o nosso entorno e perceber o que é possível para agora e mantrar esse agora, né? É agora. Existe um vírus, não é uma doença, é um vírus que está por aí. A doença ela é o efeito do vírus e ela só vai pegar em quem ou nos cuidar, ou enfim, N fatores. Mas o fato é que a gente, nesse momento, não tem alguma coisa acontecendo com a gente. A gente não foi impedida de fazer essa live, embora a conexão ficasse aqui caindo. Isso aconteceu comigo outras vezes também, acontece. Mas é seguir, caiu a conexão, volta, né? Hoje eu estou me sentindo bem, tá bom. Hoje eu vou me cuidar um pouquinho, vou respirar um pouquinho mais, vou assistir um filme, vou dar uma relaxada, mas depois eu sigo, né? Então faço a pausa e sigo. E é isso que a gente tem, vamos lá. Muito obrigada para quem está aqui, obrigada, Deise, aí pela presença, pela força, obrigada quem está aqui. Eu não consigo ler todo mundo, porque eu não peguei meus óculos.
Mas eu deixo aqui o convite. Agora a Fran entrou aqui. A Fran, a minha xará. Ai, querida. Mas eu vi que a E... Já tinha entrado também, a Yasmin tinha entrado lá no início, a Deise e a Jéssica também eu tinha visto. Como esse não é meu Instagram, né? Então algumas pessoas eu conheço, outras não, né? A gente vai vendo Sim. ali, mas bem legal, Ana, também agradeço. Fiquei bem contente quando a Deise também fez o convite. E também a Ti, né, por estar mediando aí esse processo. Eu acho que é importante. E a gente precisa usar mais também, né, os recursos digitais, mesmo que a gente pudesse estar Uhum. presencial, né? Otimiza, muitas pessoas conseguem ficar mais à noite, a gente sabe disso, a gente também sabe que tem questões de segurança. Então, hoje tem vários fatores, né, que a internet aí nos permite estar presentes, né? E aqui a gente tá, né, como se estivesse ao vivo mesmo, assim, né? Então, eu fiquei bem contente. Não, mas eu digo ao vivo e a cores e de pele. Ah, sim, sim, presencial. Tem de tudo. Neste cenário nem era bom, né? Então tá melhor ainda, né? A gente consegue interagir Ah, eu fiquei com sem muito meus ouvidos. contato, né? Com muito álcool gel, né? Toda essa questão, mas eu acho que é bem bacana a oportunidade, assim, né, da gente poder estar falando, debatendo, né, temas que são interessantes. E eu acho que talvez até abrindo, né, o olhar de algumas pessoas que muitas vezes também têm, né, esse mesmo cenário, essa mesma dúvida. Porque até às vezes, assim, as pessoas me mandam mensagem bastante ali no WhatsApp. E aí tu pensa, né, quantas pessoas passam pelo mesmo processo que tu já passou. Então, eu acho que a live aqui é uma oportunidade, né? A Jaque gostou dos teus golfinhos ali. Então, é uma oportunidade aí para muitas pessoas, né? Acho que, de novo, oportunidades tem muitas, né? As pessoas é que acabam não fazendo uso de todas que a gente tem hoje à disposição. Mas tem muita oportunidade para tudo, né? Oportunidade para aprender, oportunidade para trabalho, oportunidade para desenvolvimento, para tudo. Então, eu acho que a gente é que tem que extrair, né, o melhor aí de tudo isso. Muito Isso aí. obrigada mesmo. Muito obrigada, Deise. Deise, sempre. Mandar um beijo. Que nem televisão, mandar um beijo pra Deise. Beijo a nossa prof. Que é a prof. Mandar um beijo pra prof. Sempre referencio a prof. Mas acho que é importante, né? Eu acho que tu também fez com a Tamara, né? Acho que a Deise e a Tamara aplicaram também Nossa ali dois prima. caminhos para mim de carreira que eu não tinha, né? Então a Tamara mais pelo lado mais terapêutico, né? E mais holístico, digamos assim, né? E a Daisy aí pro lado mais corporativo. Tem um dobrado aí que eu jogo, né? Mas são duas frentes assim que me motivam bastante assim em trabalhar, né? Hoje. Então, gratidão aí também as duas, né? Gratidão aos colegas que estavam aqui presentes também. Eu vi que o Celso Ah, entrou, sim. o Marcelo, teus colegas aqui, né? O E, Marcelo que entrou lá no começo. e essa galera tão bacana. Eu lembrei que eu ia falar antes, eu vou falar, é importante cuidar com o que tu tá nutrindo os teus pensamentos agora, né? Não é, a gente tem que cuidar da nutrição também aqui, porque senão a coisa emocional afunda. Então, assim, seleciona as tuas fontes, busca conteúdos que contribuam para que tu possa manter uma vibe bacana, coloca música. Hoje as crianças aqui resolveram fazer hora da dança, botaram música lá no quarto e me chamaram para festa, né? Apagaram as luzes e a gente fez um momento de dança e foi super bom, assim, para a gente desopilar. E eles, intuitivamente, né, já tem essa vibe de fazer alguma coisa com o tempo, né? O tempo todo eles estão olhando e tentando fazer uma coisa com o tempo. Então está sendo uma oportunidade de aprendizado também, né? De prestar mais atenção. Aquelas coisas que a gente não tinha tempo. A gente não tinha tempo para nada, né? Agora a gente tem um tempo um pouquinho mais esticado, então agora a gente pode aproveitar esse tempo do melhor jeito. Tá bom, Sim, as gente? fotinhas do home office, né? As fotinhas do home office a gente conhece todo mundo, né? A família agora. Então tá, Legal. muito obrigada. E a gente quer continuar com essas conversas. Quem sabe a gente não volta aqui, Fran, uma outra noite. A gente tem mais uma rodada na semana que vem. E, em princípio, essa primeira rodada ela finaliza, mas eu tô super afim de continuar, porque eu acho que tem muita gente bacana para trazer cases bacanas como o teu, assim também. Fran, se te ocorrer alguém para sugerir. E eu acho que é legal a gente seguir essas conversas. Acho que tem tudo para evoluir aí
numa coisa de rotina já, sabe? Que seja rotina, a gente ter boas conversas, boas oportunidades de refletir, de conhecer gente interessante também. Um beijo, gente. Boa noite para todo mundo. Acho que é legal, talvez, Ana, só te deixando uma sugestão, talvez pedir para o pessoal que interagiu aqui nas lives para eles trazerem sugestões, né, de temas que seriam interessantes. E aí também a gente vê dela ali do nosso grupo de coaches, né, talvez determinada pauta ali. Também é legal. Sim, sim. A Deise está dizendo aqui, ó, vamos fazer mais novos convites. Isso aí, Deise. Vamos fazer novos convites. Então. Para a gente poder seguir essa conversa. Um beijo, gente. Um beijo, Fran. Beijo. Até. Boa noite. Boa noite.